Olha isso aqui! Douradinho por fora, macio por dentro, dá vontade de comer na hora. Se você gosta dessas ideias para aproveitar o que tem em casa, salva esse vídeo para fazer depois, ajuda muito. Eu peguei 2 batatas, descasquei e cortei em cubinhos, só para cozinhar mais rápido. Agora, coloco na panela com água e deixo cozinhar até ficar bem macia, bem molinha mesmo, para a gente conseguir amassar depois. Enquanto isso, eu já vou adiantando o restante aqui. Eu pego uma cenoura, descasco e ralo. Isso aqui dá uma cor bonita e um sabor bem gostoso no bolinho. Agora, numa travessa, eu coloco a cenoura ralada e acrescento o arroz cozido. Aqui eu tô usando arroz de ontem, sabe? Funciona super bem para isso. E me conta aqui nos comentários, você costuma reaproveitar arroz assim ou faz sempre do jeito tradicional? Agora eu vou temperar. Coloco sal, pimenta do reino, um pouquinho de orégano e cheiro verde. Acrescento também queijo ralado. Isso aqui faz toda a diferença no sabor. E um ovo para dar liga nessa massa. Dou uma misturada leve, só para já ir incorporando tudo. Agora a batata já cozinhou, eu escorro bem e amasso. Não precisa deixar perfeita não, pode deixar com uns pedacinhos mesmo. Coloco essa batata junto com os outros ingredientes e agora sim misturo tudo muito bem, até virar uma massinha. Se você chegou até aqui, já aproveita para se inscrever no canal, porque sempre tem receita simples assim que salva o dia. Agora eu vou modelar. Faço bolinhas, mas você pode fazer do jeito que preferir, viu? Vou colocando tudo já prontinho para levar para a air fryer. Levo para air fryer a 180 graus por uns 10 minutinhos, até ficar douradinho. Se quiser, pode abrir na metade do tempo e dar uma olhadinha. Cada air fryer é de um jeito. Pode servir assim mesmo ou com um molhinho, fica bom de qualquer jeito. Faz aí na sua casa e depois me conta. Aqui sempre faz sucesso. Depois desse tempo, elas já ficam prontas. Olha só como ficaram, bem douradinhas. Agora eu vou colocar aqui no prato. E olha por dentro como fica. O purê bem cremoso, o queijo derretido e a tortilha levemente crocante. Uma receita simples, mas muito gostosa. Eu começo pelas batatas, porque elas vão virar o recheio. Vou cortar as batatas em formato de canoa, em pedaços médios. Não precisa ser tudo perfeito, só tentar deixar mais ou menos do mesmo tamanho. Assim elas cozinham por igual. Agora eu coloco todas as batatas aqui na panela. Cubro com água e acrescento uma pitadinha de sal. Agora é só levar para o fogão e deixar cozinhar até ficarem bem macias. Enquanto as batatas cozinham, a gente já pode ir preparando o restante da receita. Aqui eu vou quebrar um ovo. Esse ovo vai ajudar na finalização das tortilhas depois. Então eu vou mexer bem, só para misturar a clara e a gema. E já deixo ele reservado aqui. Agora eu vou pegar as tortilhas. Essas aqui são Rapidez. Eu vou abrir o pacote e pegar algumas para usar na receita. Agora eu vou colocar aqui na tábua e vou cortar ao meio. Assim fica mais fácil de montar depois. Eu vou separando todas aqui, porque daqui a pouco a gente já vai usar. Agora eu volto para as batatas. Vou espetar com o garfo para ver se já estão macias. Olha só, já estão no ponto. Então agora eu vou escorrer toda a água. Pronto, agora eu volto as batatas para a panela. E ainda no fogão eu vou colocar um pouco de margarina. A margarina vai ajudar a deixar o purê mais cremoso. Agora eu vou pegar um pedaço de queijo e vou ralar por cima das batatas ainda quentes. O calor ajuda o queijo a derreter. Agora eu começo a amassar as batatas.
primeiro com o garfo e depois eu uso uma colher, só para misturar tudo. Assim a margarina e o queijo vão se incorporando no purê. Olha como já começa a ficar bem cremoso. Agora o recheio já está pronto. Agora eu vou ralar mais um pouco de queijo. Esse queijo vai ser usado na finalização das tortilhas, então eu já deixo ele preparado aqui. Assim fica tudo pronto para montar. Agora começa a parte de montar. Eu pego uma das tortilhas, primeiro eu passo um pouco do ovo batido. Isso ajuda a dar uma dourada depois. Agora eu coloco um pouco do purê. Eu gosto de arrumar ele mais ou menos em formato de V. Assim fica mais fácil de fechar. Agora eu coloco um pouco de queijo por cima do purê e fecho a tortilha. Olha como fica. Agora é só repetir o processo. Pego outra tortilha, passo um pouco do ovo, coloco o purê, acrescento o queijo e fecho novamente. Vou fazendo isso com todas. Enquanto isso, se você está gostando da receita, já aproveita para deixar o like no vídeo. Isso ajuda bastante o canal. E também me conta depois o que achou dessa ideia. Agora vamos levar para a Air Fryer. Eu pego a cesta e coloco um papel no fundo. Isso ajuda a não sujar muito. Agora eu vou colocar todas as tortilhas aqui dentro, distribuindo bem. Agora eu passo um pouco daquele ovo por cima de todas. Isso ajuda a dourar. E por cima eu coloco um pouco de queijo. Agora é só ligar a Air Fryer. Eu vou colocar a 160 graus e deixar por cerca de 10 minutos. Eu vi essa ideia esses dias e fiquei com vontade de testar. É um sanduíche feito com milho. E o mais curioso é que ele fica firme, dá até para dobrar. Eu achei interessante porque é uma coisa tão simples, mas ao mesmo tempo tão diferente. Então resolvi fazer aqui hoje, porque é rápido e leva coisas que normalmente a gente já tem em casa. Eu começo escorrendo bem o milho, deixando sair toda a água. Esse detalhe é importante porque quanto mais sequinho ele estiver, melhor vai ficar depois. Agora eu coloco aqui na base da Air Fryer, espalho devagar, formando uma camada. Vou ajeitando com a colher, puxando para as laterais, deixando tudo mais ou menos na mesma altura. É curioso porque, olhando assim, ainda parece só milho, mas daqui a pouco ele muda completamente. Agora eu começo com os temperos. Um pouco de sal, só para realçar o sabor. Um pouquinho de páprica, que dá uma cor bonita e um sabor bem suave. Pimenta do reino, bem de leve. E um pouco de orégano, que combina muito bem com queijo. Agora vem o queijo. Eu ralo a mussarela na hora, porque ela derrete melhor. E acrescento um pouco de parmesão também, que dá mais sabor. Eu gosto de espalhar bem, cobrindo praticamente toda a superfície. É isso que vai ajudar a unir tudo e dar aquela textura por cima. Agora é só levar para a Air Fryer a 180 graus por 15 minutos e deixar fazer o trabalho dela. Não precisa mexer, é só esperar ficar pronta. Enquanto isso, já vou deixando o restante pronto. Agora sim, olha isso! Fica bem dourado por cima e dá para ver que está firme. Vou tirar com cuidado e colocar no prato. É impressionante como muda completamente. Vou deixar esfriar só um pouco, porque assim ele termina de firmar. Enquanto isso, eu corto o tomate em rodelas e o pepino também, bem fininho. Agora que já esfriou um pouco, dá para mexer sem quebrar. Eu começo passando um pouco de maionese por cima. Coloco o tomate, o pepino, algumas folhas de alface e você pode colocar o recheio que quiser aqui. Agora é só dobrar com cuidado e ele fica assim. Fica firme, não quebra e dá para segurar como um sanduíche mesmo. É uma ideia simples, mas surpreende. Esse tipo de receita acabou entrando na minha rotina justamente pela praticidade. Hoje em dia eu uso a Air Fryer quase todos os dias, porque resolve muita coisa rápida. Não precisa pré-aquecer forno, não precisa ficar acompanhando e quase não suja nada. Para quem gosta de praticidade no dia a dia, faz muita diferença. Eu vou deixar o modelo que eu uso aqui na descrição, caso você queira ver qual é. Olha como ficam depois de prontas. Ficam douradas por fora e macias por dentro. Eu sempre tenho batata em casa, é uma coisa que nunca falta.
E às vezes a gente acaba fazendo sempre do mesmo jeito, cozida, puré. Então quando eu vi essa ideia, achei interessante testar. Essas receitas mais simples são as que eu mais gosto de fazer no dia a dia. Agora, eu coloco na panela e cubro com água. Vou deixar no fogo médio por 25 minutos. Não precisa fazer mais nada, é só deixar cozinhar. Eu deixo até ficarem bem macias. Quando o garfo entra fácil, já está pronto. Agora é só escorrer toda a água. O vapor já sobe, dá para ver que estão bem cozidas. Com elas ainda quentes, eu começo a amassar. Eu gosto de amassar ainda quente porque fica mais fácil. Vou apertando devagar. Aos poucos ele já vai mudando de textura e vira um puré bem lisinho. É impressionante como a batata é versátil, dá para fazer tanta coisa diferente com ela. Agora eu passo tudo para uma travessa. Ela ainda está bem quente. Adiciono um pouco de azeite. O azeite ajuda a deixar a massa mais macia. Um pouco de sal e um pouco de orégano. Pimenta do reino. São temperos simples, mas já deixam um sabor muito bom. Agora eu adiciono o amido de milho. Vou colocando aos poucos e misturando com calma. No começo ainda parece um purê, mas aos poucos ele vai ganhando consistência, até virar uma massa. Quando para de grudar nas mãos, esse é o ponto certo. Ela fica macia, mas firme. Agora eu começo a fazer as bolinhas. Eu pego uma pequena quantidade e modelo com as mãos. É bem rápido de fazer e não precisa ficar perfeito. Cada uma fica com um formato um pouco diferente e isso também faz parte. Agora é só levar para a Air Fryer a 200 graus por cerca de 10 minutos. Não precisa pré-aquecer, é só colocar e deixar assar. Olha como ficam depois de prontas. Ficam douradas por fora e macias por dentro. É impressionante como a textura muda. E o melhor é que não precisa fritar, fica leve e muito saboroso. Esse é o tipo de coisa que eu gosto de fazer no dia a dia, porque é simples e prático. A Air Fryer facilita muito, principalmente quando quero fazer pouca quantidade. Não precisa usar óleo e fica pronto rápido. Eu vou deixar o modelo que eu uso aqui na descrição, caso você queira ver qual é. Depois desse tempo, elas já ficam prontas. Olha só como ficaram, bem douradinhas. Agora eu vou colocar aqui no prato. E olha por dentro como fica. O purê bem cremoso, o queijo derretido e a tortilha levemente crocante. Uma receita simples, mas muito gostosa. Gente, olha que delícia que ficou essa moranga caramelizada. Muito fácil e prático de fazer. Tem uma moranga aí na sua casa? Bora fazer essa receita comigo. Então, essa moranga, eu vou cortar ela ao meio. E lembrando que é bem perigoso, se caso não tiver muita prática, é melhor comprar, né? Ela pela metade para facilitar no corte. Depois da moranga cortada em fatias, eu vou retirar toda a polpa dela, toda essa semente e depois cortar o meio dessas fatias. Oi, Roboele, você aqui na cozinha? Oi, Laborges. Vi que você estava cortando moranga lá fora. O que você vai fazer hoje na cozinha? Menina, vi uma receita de moranga caramelizada no YouTube. Pensa como me deu vontade, me deu uma água na boca e eu vou fazer essa receita hoje. Por que você não faz? Moranga do amor. KKKKKK. Ai, Amy, isso é engraçado, hein? Bom, deixa eu começar aqui porque eu quero comer logo essa moranga caramelizada. Com a moranga já cortada em pedaços,
eu vou aquecer uma panela em fogo alto para colocar o açúcar para poder fazer o caramelo. Então eu vou usar 2,5 xícaras. Eu já vou adiantando, já vou colocar água para ferver, porque eu vou precisar para essa calda e vou precisar depois também para moranga. Aqui o açúcar já começou a derreter. A gente vai controlando aqui a temperatura do fogão para não ter perigo de queimar, porque senão a gente vai perder essa calda de caramelo que a gente está fazendo. Então a gente vai controlando. E o ponto desse caramelo, a gente vai esperar derreter todo esse açúcar, desfazer ele todinho. E a hora que ele estiver bem lisinho, aí sim eu vou colocar a água fervendo. O caramelo do açúcar já tá quase no ponto da gente colocar a água fervendo. Ó, já desfez bastante. Ele já está nesse tom de caramelo mesmo. Agora eu vou colocar a água fervendo. Eu não vou colocar tudo isso de moranga, porque a moranga que eu comprei, ela tá num tamanho bem grande. Então, eu vou colocar, deixa eu ver, 2, 4, vou colocar aqui 6 pedaços. Deixa eu pegar um outro pedacinho aqui. Vou colocar esse daqui. Feito isso, eu vou colocar água fervendo novamente. Até, tipo assim, não pode cobrir toda a moranga. Porque essa água, ela vai ferver aqui junto com esses pedaços da moranga. Aí eu vou tampar a panela e vou deixar meia hora em fogo médio. E claro que dentro dessa meia hora, eu vou vir aqui toda hora olhar para ver se tá dando certinho esse cozimento aqui da moranga com a calda de açúcar. Gente, vamos ver como ficou a moranga caramelizada. Olha só que delícia! Agora é a hora de provar. Minha mãe fazia pra mim essa moranga quando eu era criança pequena, lá em Barbacena. KKK. Hoje você tá cheio da graça, né? Nem de Barbacena você é, Emi. Deixa eu provar aqui a moranga junto com o pessoal para ver como que ficou. Olha, tá bem molinha, tá bem caramelizada. Olha que delícia. Deixa eu pôr aqui. Gente, olha que... Nossa, ficou muito, muito fofinho, muito molinha. Olha isso aqui. Olha como que ficou. Muito bom. Vou comer até com a casca. Olha como ficou bem macia esse corte com a casca. Olha que delícia. Sabe massa de pastel redonda que a gente encontra nos supermercados? A gente vai transformar ela em flores crocantes de Romeu e Julieta, que ficam lindas e prontas em minutos na airfryer. Já começo cortando aqui a goiabada e o queijo em cubinhos, porque esse é o tamanho perfeito para caber no meio da nossa flor. Tira o plástico da massa e olha o truque. Faz 4 cortes laterais, mas preserva o miolo, porque é ele que vai segurar tudo. Enquanto eu vou fechando as pétalas aqui, uma por uma, já vai imaginando as possibilidades. Se você quer uma sobremesa clássica, o Romeu e Julieta não tem erro. Mas se você quer surpreender alguém, olha que chique fazer essa mesma flor com recheio de queijo brie e um pedacinho de damasco. E o legal é que a massa de pastel na airfryer ganha uma leveza incrível. Parece aquelas massas folhadas de doceria fina. Você pode fazer versões mini para festas ou essas maiores para um lanche da tarde. E as opções de recheio, gente, é uma festa.
Dá para colocar frango com requeijão e transformar numa flor salgada. Ou quem sabe, carne seca desfiada com um pouquinho de queijo coalho. Quer algo diferente? Tenta colocar uma rodela de banana com um quadradinho de chocolate amargo e uma pitada de canela. Fica espetacular. Ou quem sabe, um recheio de pizza com queijo, tomate cereja e bastante orégano. Me fala aqui nos comentários, qual recheio você colocaria dentro dessa flor agora? Aliás, se você está gostando dessas ideias novas, já aproveita para deixar seu like e se inscrever aqui no canal, porque todo dia eu trago um jeito diferente de facilitar a sua vida na cozinha. Para quem sempre pergunta, o link dessa air fryer maravilhosa que eu uso está aparecendo aí na tela e também está aqui embaixo na descrição. Ela é a minha mão direita, deixa tudo crocante, sem esforço nenhum. Agora elas vão para air fryer, 180 graus por 10 minutinhos. E rapidinho elas já estão assim, ó, douradinhas e com as pétalas super crocantes. Olha como saem soltinhas, não gruda nada e o visual de flor fica incrível para colocar numa bandeja e servir. Agora a melhor parte, vamos finalizar. Olha esse brilho. Você pode finalizar com um fio de mel por cima para dar um charme, ou até uma cobertura de sorvete de creme, se quiser algo mais elaborado. Para quem gosta de chocolate, pode derreter uma barra e colocar um fiozinho por cima. Fica parecendo sobremesa de confeitaria. E olha como elas ficam lindas, uma do lado da outra. É o tipo de ideia que resolve o lanche da tarde, a sobremesa do final de semana e até aquela vontade de comer um doce diferente à noite, sem ter trabalho. Até a nossa próxima ideia prática aqui no canal. Tchau, tchau! Olha que máxima essa ideia! Sabe aquela massa de pastel que está aí na sua geladeira? A gente vai transformar ela em cones crocantes que servem para tudo que você imaginar. Já começo cortando aqui em 4 partes porque rende muito mais e fica num tamanho perfeito para petiscar. Passa um pouquinho de água só para lacrar a pontinha e olha que formato lindo que já vai ficando. É muito rápido de montar e você pode fazer uma montanha deles de uma vez só. Enquanto eu vou fechando esses aqui, já vai imaginando as possibilidades. Se você quer um lanche rápido, pode ir pelo clássico. Mas se você vai receber alguém, olha que chique servir esses cones com recheio de salpicão ou até um patê de atum bem temperadinho. E o legal é que a massa de pastel na air fryer fica com uma leveza incrível. Parece aquelas massas finas de restaurante caro. Você pode fazer versões mini para festas ou esses maiores para um lanche de respeito. E as opções de recheio? Gente, é uma festa. Dá para colocar frango com requeijão, carne seca desfiada ou até aquele restinho de carne moída que sobrou do almoço e que ganha uma vida nova aqui dentro. Quer algo diferente? Tenta colocar queijo coalho com um fiozinho de mel por cima depois de pronto. Fica espetacular. Ou quem sabe um recheio de pizza com bastante orégano? Aliás, se você está gostando dessas ideias novas, já aproveita para deixar seu like e se inscrever aqui no canal, porque todo dia eu trago um jeito diferente de facilitar sua vida na cozinha. E para quem sempre pergunta, o link dessa air fryer maravilhosa que eu uso está aparecendo aí na tela e também está aqui embaixo na descrição. Ela é a minha mão direita, deixa tudo crocante assim, sem esforço nenhum. Agora eles vão para air fryer, 180 graus e rapidinho eles já estão assim, ó, douradinhos e super crocantes. Olha como saem soltinhos, não gruda nada e o visual fica incrível para colocar numa bandeja e servir. Agora a melhor parte, vamos rechear. Olha esse de doce de leite. Você pode finalizar com um pouco de coco ralado
ou amendoim picado por cima para dar um charme. E esse de goiabada? Se colocar um pedacinho de queijo Minas junto, vira o melhor Romeu e Julieta que você já comeu. Para quem gosta de chocolate, pode derreter uma barra e colocar aqui dentro com os morangos picados. Fica parecendo sobremesa de confeitaria. E olha como eles ficam lindos um do lado do outro. Você pode fazer uma bandeja só de doces, outra só de salgados, ou misturar tudo e deixar o pessoal escolher. É o tipo de ideia que resolve o lanche da tarde, o petisco do final de semana e até aquela vontade de comer um doce diferente à noite. Me fala aqui nos comentários, qual recheio você colocaria agora? Qual ideia maluca você teve vendo esses cones prontos? Até a nossa próxima ideia prática aqui no canal. Tchau, tchau! Borges e nesse canal eu compartilho receitas fáceis, rápidas e deliciosas. Vamos começar a fazer as gelatinas. Eu escolhi 3 sabores: limão, morango e maracujá. Eu vou preparar um sabor só porque todo mundo sabe fazer gelatina. Eu gosto de fazer na panela porque eu sinto mais confiança. Então eu vou colocar 250 ml e vou esperar ferver essa água. Ferveu, eu vou colocar a gelatina, vou mexer bem para dissolver. Agora eu desligo o fogo e coloco os 250 ml de água fria. Mexo novamente e vou despejar nessa vasilha, porque depois eu vou levar para a geladeira para gelar. E assim eu vou fazer com os outros 2 sabores que eu escolhi para essa gelatina colorida. Pronto, as gelatinas já estão bem firmes, já ficaram ali umas 3 horas na geladeira. Se você não quiser que a gelatina fique 3 horas na geladeira, pode diminuir a quantidade de água. Aí você pode usar as 250 ml de água fervida, né, que é água quente, para dissolver, que fica melhor. E aí você coloca uns 100 ml de água fria, que aí ela vai ficar na geladeira por menos tempo. Agora, com a gelatina já aqui na minha bancada, eu vou fazer o corte e nós vamos cortar elas em cubos. Cortando desse jeito aqui de um lado, depois do outro lado. E para elas se soltarem melhor, você pode passar a faca em volta da vasilha e também usar uma colher como eu estou usando a minha aqui, que é de silicone, para poder soltar bem esses cubos de gelatinas e não deixar eles quebrarem. Feito isso, só despejar aqui na nossa travessa. A minha travessa, ela tem 2,5 litros, tá? Então, tô colocando aqui todos os sabores juntos. E se a gente for bater o creme logo em seguida, a gente pode deixar essa travessa de gelatina aqui mesmo. Se não, se você vê que você vai demorar um pouquinho, aí você leva para a geladeira para elas poderem ainda ficar firme. E agora a gente vai preparar o creme dessa gelatina colorida, que vai leite condensado, mas agora é aquele ingrediente que vai fazer toda a diferença. O segredo da nossa gelatina para ficar firme e bem gostoso, que é a gelatina sem sabor. Então a gente vai preparar ela aqui, conforme as instruções, colocando 5 colheres de sopa de água, esse pacotinho, mexer bem, deixar ela hidratar por alguns minutinhos. Hidratou? Levar para o micro-ondas por 15 segundos e agora no liquidificador a gente vai colocar uma caixinha de creme de leite, o leite condensado e também a nossa gelatina sem sabor. E vamos bater por 2 minutos. Agora é só jogar esse creme delicioso nessa travessa, dar uma mexidinha bem de leve com aquela colher bem macia. E prontinho, vamos levar para a geladeira
por 3, 4 horas ou até que ele fique bem firminho. E outra coisa, essa gelatina, ela é feita assim, gente, para qualquer ocasião, não precisa ter uma data especial. Ela é tão gostosa, todo mundo curte, então a gente pode fazer como sobremesa do final de semana, receber a visita e, se preferir também, até numa festa, ela cai muito bem. Gelatina pronta, ela ficou desse jeito aqui, ela ficou bem cremosa. Só uma coisa que eu percebi aqui na minha gelatina. Eu deveria ter colocado mais um sabor para ter ficado um colorido maior depois aqui que eu coloquei o creme, depois que ela gelou tudo. Ou ter feito, né, 2 de limão, ou 2 de morango, ou 2 de maracujá. Mas ao total aqui eu poderia ter feito com 4 caixinhas de gelatinas. Ia ficar mais coloridinha. A gostosura eu tenho certeza que ia ficar a mesma coisa, mas aqui no visual ia ficar um colorido mais bonitinho. Mas é essa daqui a minha receita, espero que vocês tenham gostado. Eu gostei do resultado, gostei do sabor também. Então, se vocês quiserem fazer essa gelatina, não deixe de compartilhar essa receita com amigos e familiares. Deixe um like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau! Olá, pessoal! Hoje vou fazer um bolinho de banana na air fryer. Para começar, eu tenho aqui 3 bananas bem maduras. Quanto mais maduras, mais doce vai ficar, então já ajuda bastante no sabor. Agora eu vou descascar e colocar numa tábua. E com um garfo começo a amassar. Não precisa deixar perfeito, pode ficar com os pedacinhos mesmo. Se ficar mais rústico, melhor ainda. Agora eu vou acrescentar nesse bowl 1 xícara, 240 ml de farinha de trigo. Vou colocar a banana e adicionar 1 colher de sopa de fermento em pó. Aqui é aquele momento que parece que não vai dar certo, mas continua mexendo que chega no ponto. Mexa com o garfo até perceber que está tudo bem misturado. Depois, sove a massa com as mãos. Se sentir que a massa está muito grudenta, adicione um pouquinho mais de farinha de trigo. Quando ela parar de grudar nas mãos, já está pronta para começar a modelar as bolinhas. Agora eu pego pequenas porções e começo a fazer as bolinhas. Não precisa deixar tudo igual, aqui é sem padrão mesmo. Cada um sai de um jeito e no final fica tudo bonito. Vou colocando direto na cesta da air fryer. Sempre deixando um espacinho entre elas, para assar por igual. Senão elas grudam e aí já viu, vira tudo uma coisa só. Agora um detalhe que faz diferença, um pouquinho de óleo por cima. Eu gosto de pincelar, isso ajuda a dourar melhor e deixa com uma cor bem mais bonita. Agora é só levar para a air fryer, 180 graus por uns 10 minutos, ou até começar a dourar por fora. Enquanto isso, já vou preparar o açúcar com canela. É só misturar os dois numa travessa, bem simples.
Olha isso aqui, já estão douradinhos, com uma cor bem bonita. Agora eu tiro e passo no açúcar com canela. Ainda quentinho, gruda melhor e já sobe aquele cheirinho, que não tem como ignorar. E pronto, olha como ficam, macios por dentro e com essa parte de fora mais sequinha. Se quiser, pode comer assim mesmo, ou colocar um pouco de doce de leite, aí já vira outro nível. É uma receita simples, mas que surpreende, perfeita para um café da tarde, ou quando bate vontade de um doce rápido. E aqui, dificilmente sobra. Valeu por assistir! Deixa o like, se inscreve e a gente se vê na próxima.